Eu falo com vários donos de fábrica diariamente. Uma média de 4, 5 donos de fábricas, tá? E o maior problema deles é o caos. Tem muita coisa para gerenciar dentro de uma fábrica e a gente não sabe tudo. Então tem que saber o momento de falar, não, eu preciso de uma assessoria para destravar alguns setores. Os valores, ele é a base, né? Ele é o princípio para uma empresa ter sucesso. E essa solução acaba vindo contratar uma pessoa especializada nesse assunto para estar auxiliando a empresa nesse momento. O empreendedor, ele é assim, né? Ele enxerga o que ninguém enxerga, como a águia enxerga lá de cima. Então isso tudo, a gente aprender do nada, sozinhas, foi muito desafiador. E aí, pessoal, estão preparados para conhecer uma história de muito trabalho, muito suor derramado, muitas noites mal dormidas, mas de muito sucesso? Eu quero apresentar a vocês a linda história da Pierini Redutores. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer as irmãs e gestoras Sonara, Vanessa e a Joana. Pessoal, muito obrigado por estar aqui nos recebendo. Tudo bem, gente? Certo. Então bora lá. Vamos começar a contar essa história. Por que que nasceu essa empresa? Qual o motivo? Qual foi a dor do mercado que tinha lá no passado e quem que entendeu essa dor? Como que aconteceu tudo isso? Então, é uma história bem longa, né? Nós estamos com a história de redutor já há mais ou menos uns 45 anos. Na verdade, meu pai sempre trabalhou na metalúrgica, né? E viu uma necessidade de fazer trabalhos. Ele tinha metalúrgica, sempre teve metalúrgica. E na época, a parte carbonífera, cerâmica era muito em alta aqui na região. E tinha poucas metalúrgicas na área, né? Então eles vinham trazer os redutores das esteiras para arrumar e tal. E enfim, ele, vou ficar arrumando o redutor dos outros? Vamos fazer uma linha nossa, né? E foi onde ele desenvolveu os 3 primeiros redutores, mais ou menos uns 45 anos atrás mesmo. Ainda era lá no Rio Maina, quando ele começou a fabricar os redutores, depois eles vieram para cá. E ele permaneceu nessa linha há muito tempo. Mas como começou a história da Pierini, né? A Pierini tem 20 anos hoje, né? Mas começou a história dela ali na média do ano de 2000. Meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, a minha mãe também sempre trabalhava fora. A gente quase nem via dentro de casa, ele vivia dentro da metalúrgica, era a paixão dele lá dentro. Então, chega uma hora que ou o corpo para, ou tu para por conta própria, né? E no caso dele, o corpo fez ele parar. Então, ele teve um AVC muito grave em 2000. Ele paralisou o corpo inteiro, ele não falava, não andava, não comia, ele não tinha nenhuma reação. Ele vivia normal, mas ele não conseguia nem levantar, não conseguia comer, alimentar, nada. Mas até os médicos já acreditavam, né? Nossa, Renato, tu não vai conseguir voltar à tua vida. E o pai, não, eu vou conseguir. A mãe sempre do lado, a gente era bem nova na época, né? A mãe sempre do lado dele, apoiando e tal. E ele voltou, ele conseguiu voltar às atividades normais ali e resolveu voltar para a metalúrgica, mas com uma outra visão, né? Para que trabalhar tanto? Vamos diminuir o ritmo, curtir a família. E pediu para eu ir trabalhar com ele naquela época. Então eu tinha 14 anos na época, fui trabalhar com ele lá na metalúrgica, trabalhava na parte de escritório financeiro e ficamos ali mais ou menos uns 5 anos. Em 2005, ele resolveu sair da sociedade. Eu já estava ingressando na faculdade de administração, eu estava com 18 anos, e ele resolveu sair e montar a fábrica dele. E era o sonho dele, ele quis trazer, como diz ele, eu queria levar a célula de redutor, porque além dos redutores eles faziam outros serviços metalúrgicos, né? E ele trouxe então a parte do redutor, que foi a paixão dele, que ele desenvolveu lá, e ele trouxe para cá, para esse pavilhão agora que a gente está aqui. E iniciamos aqui a fabricação de redutores com a Pierini. Então, começamos aí a história da Pierini, mas nem tudo são águas mornas, né? Sim. Um ano depois, eu tinha 18, a Vanessa 16, né? E a Joana 9 anos. Um ano depois, ele começou a sentir os mesmos sintomas de AVC, paralisia no lado da perna, dormência, tudo igual. E aí, minha mãe conseguiu o médico, ele tratava em Porto Alegre, ele não se tratava aqui em Criciúma. Se tratava em Criciúma, mas o centro maior era Porto Alegre naquela época, então ele sempre ia para lá. E a mãe conseguiu um leito e tal, ele não dirigia mais na época, então ele veio para a fábrica, andou na fábrica inteira, parou, daí olhou lá no portão de trás, daí depois, mais tarde, a gente foi, percebendo que era uma despedida dele da empresa, né? Então ele voltou para casa,
foi para Porto Alegre, mas aí a gente descobriu 5 microtumores no cérebro, né? Que não existia cura, não existia nada que pudesse ser feito. Em questão de 1 mês, ele veio a falecer. Então, em 1 ano de empresa, a gente perdeu meu pai, que era... A mãe já trabalhou aqui com a gente também, né? Quando a gente veio para cá, ela já veio junto, né, com a gente. Não, a parte de fábrica, ela já ficou com ele ali também, mas pouquíssimo tempo, né? 1 ano a gente não aprende nada, né? Então, ele tinha toda a expertise do negócio, sabia tudo, e a gente começamos do zero ali, né? Iniciamos do zero, em 2006. E quantos colaboradores vocês tinham naquela época? Naquela época, eu acho que a gente tinha uns 12 colaboradores na Já fábrica. tinha 12 colaboradores? Mais ou menos, é. E a sua mãe já trabalhava na empresa também? Trabalhava aqui, né? Quando o pai saiu da sociedade e veio para cá, ela já veio junto com ele. Ah, entendi. Então ela já veio e já ficou na parte de RH, ela pegou bem a parte de produção, que o pai pegava ela e levava na fábrica, né? Olha só, Soraya, vem aqui ver essa máquina fazendo um eixo, vem aqui ver, porque a gente não entendia nada, né? Então ele mostrou várias situações para ela na fábrica e eu ficava mais na parte administrativa, né? E naquela época a Vanessa já começou a vir também daí, né? Sim. E nessa sucessão forçada, triste, né? Com o emocional ali abalado, é difícil, a história ela já é difícil sozinha, né? Aí já veio a outra parte ainda profissional. Como é que foi? Quais foram os piores obstáculos ou os maiores? Então, eu acho que o pior obstáculo assim foi entender do negócio. Entendendo o negócio, os processos de fabricação, a gente não entendia nada, não sabia nem o que era um redutor, não sabia o que era um eixo sem fim, uma tampa, uma coroa. Então, isso tudo, a gente aprender do nada, sozinhas, foi muito desafiador. É a parte mais crucial, assim, e a parte de liderar a equipe também. E querendo ou não, a gente não tinha essa expertise, né? Eu tinha, no primeiro ano de faculdade, 18 anos, né? Não tive nem tempo de aprender. E a mãe também vinha ela tinha loja, tudo, mas é diferente, não é a mesma coisa, né? Então, o principal desafio, eu acho que foi aprender os processos inteiros da fabricação de redutor, que para te gerir o teu próprio negócio, tu tem que entender do teu negócio, né? Do teu produto. Então, eu acho que esse foi o principal foco, e entender esse processo e começar a gerenciar a fábrica. Isso levou em torno aí, olha, por cima de uns 3 anos, tá? 3, até a gente entender todo o processo de como que era feito, do que era uma peça, do que era outra, de como eu vou chegar num cliente, de como eu vou abordar, tudo bem difícil. E há 20 anos atrás, né, em um mercado que até hoje é dominado pelo gênero masculino, acaba sendo, né? Mas há 20 anos atrás, né, foi isso, faz 20 anos que vocês... 20 anos que a gente está aqui. Como que foi? Há 20 anos atrás, vocês tomando as rédeas desse negócio, você assume a sua mãe. Era difícil? Sim. O que acontecia? Era difícil porque tu tinha que ter muito conhecimento técnico, né? Para conseguir conversar com o pessoal, para eles entenderem que tu também tinha o teu negócio, tu sabia o que era e tu sabia o que estava fazendo, estava gerindo aquela empresa, né? Então foi bem difícil no começo, essa parte foi bem complicada. As pessoas talvez duvidavam que vocês não conheciam o suficiente. Isso mesmo. E essa transição de um mundo de... Eu ainda estou aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu vou para aí, tá? Que ela estava no começo, então eu estou aqui ainda com a Sonara. Como que foi liderar? Porque antes era o seu pai, né? Aquela imagem forte do fundador, estava aqui a todo momento. E aí, quando veio a sua mãe e você para o chão de fábrica realmente, para estar ali liderando os colaboradores, né? Os funcionários do setor fabril? O setor fabril teve algum pessoal que teve resistência na troca de gestão, então a gente perdeu alguns colaboradores na época. Foi feito novas seleções, né? E fomos trocando a equipe e depois a gente conseguiu estabilizar e foi tudo certo. Mas no começo foi bem difícil, assim, essa parte também. Da parte dos colaboradores entender que agora não era mais o pai, era eu e a mãe, era uma gestão diferente. Podia mudar algumas coisas, podia não mudar. Esse medo da mudança também, eu acho que gerou uma dúvida com eles também, claro, né? Mas isso aí também foi bem difícil. Perfeito. E como que foi... em que momento que foram entrando as tuas irmãs no negócio? Foi 1 a 1, vieram as duas de uma única vez? Que momento que aconteceu? Quantos anos após, né, a perda ali do seu pai que elas entraram no negócio também? Então, a Vanessa já começou em seguida, né? Isso. Quando o pai decidiu sair da sociedade, eu comecei algumas tardes lá com ele na Mepil, né? Daí ele me trouxe para a parte de PCP
E depois aí eu comecei aqui na empresa junto com a Nara e a mãe, aos poucos, que eu estava ainda no ensino médio. Daí, finalizando o ensino médio, sim, eu comecei a fazer engenharia mecânica e daí comecei a me aprofundar mais, né, na parte de entender mesmo, a parte de cálculo, de funcionamento, de dimensionamento dos redutores. E depois? E depois veio a Joana. Eu também comecei a vir aqui para a empresa com uns 15 anos, uma vez na semana, para entendendo do negócio. E depois eu me formei em engenharia mecânica e comecei a atuar na parte de engenharia da empresa. Pessoal, agora a pergunta é para as três. E os valores de vocês? Quais são os maiores valores que vocês prezam aqui? E se esses valores começou lá desde o início? Então, os nossos principais valores começou lá desde o início. Por incrível que pareça, a gente sempre trouxe com a gente a família, a parte da família, que é um dos valores principais da gente aqui dentro. Tanto que as festas de final de ano, a gente traz a família dos colaboradores, todo mundo junto. O pai, na época, já, o 1º de maio que teve aqui, ele já fez para todo mundo na rua, sabe, com a família, com os filhos e tal. E a tradição do nosso nome, né? Então, a tradição que ele trouxe de lá também, essa paixão que ele trouxe pela metalúrgica, a gente mantém isso hoje também na nossa empresa. Que legal. Pessoal, eu costumo falar que os valores, ele é a base, né? Ele é o princípio para uma empresa ter sucesso. Porque quando a gente define como dono de fábrica os nossos valores, a gente começa a se aproximar de pessoas que têm valores próximos. Logo, na seleção e recrutamento, desde a hora da entrevista, a gente já começa a analisar, né? Aqui, com vocês é igual? Independente se é do comercial de vocês, se é o setor administrativo ou aqui no chão de fábrica. Como que vocês fazem essa identificação de valores, essa seleção e recrutamento, no geral? A seleção e recrutamento, a gente tem uma psicóloga organizacional, né? Então, a gente viu ali uma necessidade de mercado ali na época da pandemia, que até então a gente tinha uma estabilidade bem boa na equipe, mas na época da pandemia foi bem complicado, a gente teve uma variação muito grande de estabilidade, de saídas. Então, a gente resolveu trazer uma psicóloga organizacional para dentro da empresa, e ela, junto com a gente, fez o desenvolvimento interno na fábrica também, e a parte de recrutamento e seleção ela também faz hoje, né? Então, dali em diante, de 2023, né? Em 2024, 2022, 80% do que entrava saía, por exemplo. Né? Por quanto tempo de que 10 saíam? pessoas que entravam, 8 saíam. Tá, na pandemia. Na pandemia. E agora, com a psicóloga, isso já diminuiu para 20%. Então, de 10 pessoas, 2 saem, né? De recrutamento que sai na experiência. O resto já fica dentro da empresa. Então, 80% de conversão de recrutamento e de seleção. Tá, e essas entrevistas, elas são feitas com vocês três? Aí depende do setor. Vamos ser no setor comercial, vai ser comigo. Se for no setor de produção, vai ser com o nosso supervisor. Aí é almoxerifado, daí é com o PCP. Então, daí ela faz a entrevista junto com a pessoa da empresa, né? Junto com o setor responsável. Pessoal, olha só. Quando a gente fala de valores e de uma cultura, né, organizacional, que a gente tem que fazer todo um trabalho para estar ali inserindo no dia a dia, para você estar monitorando o comportamento, né, dos colaboradores e também até dos fornecedores, né? Hoje, vocês acreditam que os valores de vocês, tá, e essa cultura, ela está 100% implantada aqui dentro, no dia a dia? Por que eu faço essa pergunta? Se vocês saírem durante 30 dias, as três aqui de dentro, a empresa ela continua funcionando? Já até fez isso esse ano. Esse ano a gente fez isso. Saímos as 3 e tudo fluiu. Funcionando Saímos perfeitamente. 20 dias, né? 20 dias. 20 dias, nós três. Primeira viagem em família que a gente conseguiu sair Saí as as 3. três. Com Quantos a mãe dias? junto. 23 20 dias. Que legal. 20 e poucos dias, né? Que legal, gente. Muito bom mesmo. E como que vocês, empresa familiar, né, as pessoas dizem assim que é um caos, é uma bagunça, geralmente é isso que todo mundo fala, né? E aqui também é uma empresa familiar. Como que vocês organizam cada uma de vocês? Acredito muito que exista um organograma e cada uma de vocês tem uma posição, né? Como que vocês construíram isso e como que vocês fizeram para que os colaboradores procurem, né, uma determinada pessoa quando aconteça um determinado problema? Sei lá, o financeiro, por exemplo. Né, eu preciso de dinheiro, um vale, um adiantamento, enfim, vou procurar tal pessoa. Como que vocês organizaram tudo isso? Essa parte eu acho que começou melhor assim, a organização de uns 3, 4 anos para cá.
que a gente também começou, né, com a psicóloga, a gente fez toda a parte, ela faz toda a parte de RH, treinamento também, e ela também identificou muito os nossos perfis, né? A gente já sabia mais ou menos que cada uma estava direcionada, mas a Sonara ficou com comercial e RH, a Joana ficou com a parte de inovação e engenharia, e eu fiquei com a parte de custo financeiro. Então hoje todo mundo na empresa sabe, né? Se precisar de alguma coisa financeira, eles vão vir para mim. Ah, se é uma dúvida técnica, algum desenho, algum projeto, eles vão falar com a Joana. E se for qualquer colaborador vai falar direto com a Sonara, se for alguma dúvida relacionada, qualquer dúvida, né? Eles falam direto com ela. Foi algo que foi se construindo, né? No começo não era assim, era mais tudo misturado mesmo. Mas depois foi se construindo e tá legal agora. Muito bom, gente. Porque essa não é uma realidade que a gente vê nas empresas, principalmente nas fábricas. É bem o oposto. Pessoal, agora eu quero conversar e eu tenho certeza que quem está em casa também fica muito curioso. Eu falo com vários donos de fábrica diariamente. Uma média de 4, 5 donos de fábricas, tá? E o maior problema deles é o caos. Principalmente problemas que acontecem aqui, no chão de fábrica. Eu queria saber de vocês quais foram os maiores problemas que vocês já enfrentaram aqui dentro. Aquele ali de realmente não dormir, de ficar mal. Vou dar aqui um exemplo, porque acontece com todo mundo, eu acredito, né, que nesses 20 anos aí aconteceram vários. No meu caso, teve uma situação que nós vendemos uma carreta de vasos lá para Manaus. Então a gente vendeu uma carreta fechada. Aí vendemos, o vaso foi fabricado, né, foram pintados, a gente fretou uma carreta, foi lá. 15 dias depois, porque é muito longe, que na época a 101 aqui ainda não estava pronta, né? Enfim, o produto chegou, aí o cliente me ligou. Ele disse assim, Erivelto, eu estou devolvendo todo o teu material. Aí eu disse assim, por quê? Porque as medidas vieram erradas e a cor também veio errada. Então assim, naquele momento, gente, eu tive um prejuízo enorme, porque só de frete foi um valor exorbitante. Tive que trazer todas as peças, repintar tudo, enfim. Problemas acontecem, mas a partir dali eu comecei muito a fundo para que esses problemas não se repetissem, né? E realmente eu corrigi. Hoje o nosso índice de retrabalho ele é 0,2%. Desde a ponta ali, do momento que a gente começa o produto, desenvolve tudo, até chegar no cliente. É um índice, sabe, muito pequeno. E esse índice ele só acontece porque na maioria das vezes são as transportadoras que acabam danificando. Cada uma de vocês conseguiria trazer algum problema que já aconteceu lá no passado, que realmente tirou o sono de vocês, incomodou um pouco e fez vocês virarem uma chave, para que vocês em casa tirem insights, né? Problema todo mundo tem, mas o que elas fizeram para corrigir isso? Tá bom? E depois eu explico o que é que eu fiz para corrigir o meu problema, tá bom? E agora? Então, às vezes acontecem problemas em campo, que algumas vezes não é nem a questão do redutor, é a questão de própria instalação, e acontece em lotes de grandes quantidades. Daí fica uma fábrica parada e isso realmente gera um estresse tanto para o nosso fornecedor quanto para a gente. Mas a gente nunca deixa o caos assumir, assim. A gente sempre se mantém bem firme no propósito de ter uma solução. Então, a gente sabe que a gente vai resolver o problema, a gente tem tudo para resolver. Então, normalmente a gente vai a campo, independente de onde o redutor está, a gente vê o que está acontecendo, se é problema de instalação, se é um problema nosso e resolve. A gente trabalha com esse pensamento. E o problema, ele acontece geralmente lá na pessoa que monta ou não? É, onde o redutor está instalado. Onde o motor está instalado. É. E você, lembra de algum problema? Eu lembro de algumas situações assim também, às vezes, ou alguma medida também que às vezes pediu, mas não foi, chegou lá no momento da instalação, não era correta, alguma peça que era diferente. São mais situações assim em campo mesmo que eu recordo. Mas também a gente sempre solucionou, né? Porque nós temos todas as máquinas aqui, né? Então volta, soluciona, ou se desloca alguém daqui, algum técnico que vai lá, resolve lá, mas é sempre resolver. E já aconteceu, porque na minha empresa acontece, às vezes, o consumidor final, ou até mesmo o arquiteto, entregar medidas erradas, né? Se errou ali, acontece, é normal do ser humano. Já aconteceu de um grande lote de vocês ter existido um erro, talvez, de um terceiro, e chegou lá, poxa, mas tem uma falha aqui? Não, já aconteceu, mas como a Vanessa comentou, a gente retorna para a fábrica e resolve. Traz tudo para cá. Traz tudo para cá e a gente resolve. E como que faz? Pega aquela peça, é uma medida única, Vai depender do que foi o problema. Vai ter umas que a gente vai conseguir fazer retrabalho,
vai ter música que tem que ser trocada, né? Tudo depende da onde foi, o que houve. Quando esses problemas acontecem, principalmente na fábrica, né, envolve nota de devolução, chamar a transportadora, o próprio frete, né, todo o retrabalho aqui. Como que vocês organizam isso? Vocês se responsabilizam por todas as despesas ou meio que distribuem entre as partes? A gente trabalha com o princípio de que a gente tem uma garantia de 1 ano. Se o redutor está instalado dentro desse período de 1 ano, a gente avalia o problema com o cliente primeiro, né? Não, o redutor está instalado corretamente, ele está na posição que ele foi para ser instalado, está com a potência correta, ele não está trabalhando, a empresa arca. Mas se não, a gente vê lá, esse redutor só trabalha nessa posição e o cliente instalou errado, daí infelizmente a garantia não vai cobrir. Entendi. A gente trabalha dessa forma. E vocês são irredutíveis. Se o problema realmente foi de lá, mas é um grande cliente que compra com frequência, eles falam assim, nossa, Sonária, eu errei, né? E aí, por favor, me ajuda, vamos rachar isso aqui. Acontece isso? Acontece. Existe a parceria, né? Por isso existem os clientes parceiros, né? A gente tem aí por estar essa história já de 20 anos, a gente tem clientes realmente fidelizados, que esse é o nosso ponto principal mesmo, né? Então, a gente não entrega só o produto, a gente entrega a solução. Então, o pessoal que consome o redutor da Pierini, ele sabe que se daqui 5 anos der problema, ele tiver que ligar para cá, ele vai saber que a gente vai conseguir ajudar ele ainda. Então, é a solução completa, né? Uhum. E essa parceria que uma de vocês comentou, ela expande para todos, né? Para o fornecedor de vocês e também para a transportadora. Vocês têm esse bom relacionamento com as transportadoras para talvez, poxa, sei lá, vocês erraram, quebraram uma peça ali na viagem, e agora, como que a gente faz isso, nessa negociação? E ao mesmo tempo, não foi o problema da transportadora, mas pode ter sido de qualquer um outro terceiro, eles acabam ajudando vocês também, talvez trazer, sei lá, sem cobrar um frete, pela parceria? A transportadora é mais difícil, trazer frete de cortesia e tal, né? Mas os nossos fornecedores, a gente tem uma parceria bem grande com eles também, né? Uhum. E já são parceiros já aí desde a época da empresa que a gente fundou, na verdade, né? Sim. Então a gente tem essa, como tu falou, da tradição, de tudo, realmente a gente também traz com a gente essa cadeia de suprimentos junto com a gente, né? Então não é só os nossos colaboradores, é os nossos fornecedores que já tem no mesmo ritmo que a gente também. Então já anda todo mundo na mesma linha. Perfeito. Já que a gente está falando aqui, né, de possíveis falhas e erros, enfim. E o comercial de vocês, como que ele funciona? Porque nos dias de hoje, a gente está notando uma mudança drástica, muito grande, né, no mundo do comercial. Eu acredito muito que lá no passado, vocês tinham muitos representantes comerciais. Ia ali, batia na porta, fazia as vendas ali para os clientes de vocês, né? Só que agora isso está mudando, né? Ainda é necessário para algumas empresas, eu acredito que a de vocês ainda continua tendo um representante comercial fora, mas como que vocês estão enxergando esse novo momento do mundo comercial? Sabe, ligar à distância, atender à distância, o marketing digital. Então, gente, eu queria que vocês falassem lá do passado, como que era o comercial de vocês e venham construindo até aqui. Porque tem muita gente que ainda não estão entendendo esse jogo, principalmente do chão de fábrica, e ainda estão lá, refém de um representante, não sabe que existem outros caminhos, né, outras formas de estar vendendo. Eu acho que eu queria que começasse contigo e fosse evoluindo na história, aí você pega ali o meio e agora como que vocês estão se comportando. Pode ser assim, Joana? Pode. Beleza. Então, nós iniciamos, a gente sempre atendeu muito regional, né? Então a empresa, por não ser uma empresa muito grande, a gente atendia já o mesmo comércio sempre, então a gente permaneceu muitos anos estagnado aqui na nossa região. E agora já faz mais ou menos 1 ano que a gente está expandindo essa área, né? Além a gente resolveu tomar um novo direcionamento de mercado, né? A Pierini vem mudando um pouco o foco agora. Então a gente começou a focar em outros nichos de mercado que a gente também não atendia antes e começamos a pulverizar isso, né? Então a gente hoje trabalha sim com representação comercial. A gente hoje já tem representantes no Rio Grande do Sul inteiro, Paraná, só falta a região de Londrina, Santa Catarina, só a região do Oeste, se eu não me engano, que a gente não tem. E é para expandir mesmo, né? Para conseguir abrir mercado, porque os nossos clientes sempre vieram para a gente, né? A gente nunca buscou e agora a gente quer expandir essa área, porque, como eu comentei do novo direcionamento, a gente está mudando
entrando com uma nova linha de redutores importados, né? Então, essa nova linha de redutores importados a gente precisa estar mostrando também. Então, por isso a gente começou a expandir com a parte de representação. E aqui dentro da empresa, em um loco hoje, né, a gente tem um vendedor técnico que atende toda a demanda de suprimentos de comercial. Geralmente é o WhatsApp, né? Nosso carro-chefe hoje é o WhatsApp. A maioria das nossas vendas é pelo WhatsApp também. E a gente também possui agora uma assistente comercial que ela faz a busca de leads. Então a gente contratou um software, né, que faz essa consulta pelos quinais. A gente consegue buscar uma lista de quinais no Brasil inteiro. Então a gente começou a expandir agora a pesquisa para o Sudeste também. Então a gente tem ali os contatos já bem enxutinhos, né? Todos que usam, eu quero fabricante de máquina. Então vou pegar fabricante de máquina de Minas Gerais, vai vir ali 1.500 contatos. A gente vai tratar aqueles 1.500 contatos, fazer uma prospecção, começar uma negociação para ir evoluindo numa venda já, né? Então a nossa estratégia agora atual está sendo essa. Tá bom. Vanessa, vamos lá agora. Então lá no passado vocês tinham representantes comerciais que acabavam visitando ali os clientes de vocês, com certeza levavam um catálogo, talvez até algumas peças menores no carro para mostrar ali, enfim, a resistência, né? E tudo certinho. Que momento que vocês no caso, né, decidiram começar esse outro jogo? Botar uma pessoa aqui dentro e começar a ligar, ir atrás dessas pessoas. Qual foi a chave que virou assim? Eu acho que o mercado está numa constante evolução, né? Então houve a necessidade de estar em busca de novos concorrentes, principalmente porque começaram a chegar no mercado os redutores importados com preço muito competitivo. Então essa foi uma virada de chave também para a gente, tá buscando também esses redutores para estar entrando no mercado, né? Então a gente começou a fazer essa pesquisa para estar entrando no mercado, que são redutores de catálogo, né? São redutores padronizados. Então essa foi uma virada de chave para a gente estar entrando novamente e concorrendo com os produtos padrões. E eu acho que a outra nossa parte comercial muito forte é a parte do atendimento técnico. Que hoje a nossa empresa ela é focada em personalizar o redutor, né? A nossa engenharia, junto com a engenharia da empresa, ela vai lá, explica a máquina, a nossa engenharia entende, traz para dentro, faz o cálculo, desenvolve um redutor customizado, com preço bem competitivo, e entra atendendo esse novo mercado. Então, a gente tem 2 direcionamentos de vendas, né? Um direcionamento que é mais técnico, com engenharia mesmo, que é a personalização. E a outra linha que são os importados, que a gente também entrou novamente no mercado devido a essa necessidade que a gente sentiu, né? Certo. E hoje, vocês conseguem sobreviver e expandir os negócios de vocês sem ter um representante comercial na rua? Sim. Conseguem. Mas vocês precisam dele. Sim, porque a gente precisa, muitas empresas, elas precisam ter aquela visita técnica, né? Principalmente não o consumidor final, mas os fabricantes de máquina. Então eles precisam que tenha alguém ali, mostre o catálogo, né? Então é necessário também, né? Eu acho que nenhuma hipótese é descartada na parte comercial, né? Então existe essa parte que tem que ter, mas existe também a parte que a gente consegue atingir muito bem via empresa. Sim. É um produto que ele tem muitos detalhes, né? E realmente ele precisa de uma pessoa para estar ali apresentando os detalhes. Mas ele tem que estar sempre batendo na porta desse cliente ou não. Ou uma única visita ele já consegue apresentar os produtos, o leque de produtos. E a partir do momento que vocês conseguem entrar naquele cliente, existe essa necessidade desse representante estar visitando ainda ou não? Ou vocês começam a pegar esses pedidos de casa? Não, acredito que daí acompanha com o representante, essa parte. Se ele pegou a empresa, acompanha com ele daí. Perfeito. E agora, o mais recente, aí eu quero estar aqui contigo, até porque o último vídeo que eu vi aqui da empresa de vocês foi você ali apresentando na internet. O que é que fez vocês começar a colocar o rosto na internet? Então, a venda do redutor ela é uma venda muito técnica. Normalmente quem está comprando ou é um gestor, ou é um mecânico, ou da engenharia. Então, eles precisam entender e ter garantia de que o produto vai funcionar. E para quem melhor explicar sobre redutor do que nós três, que crescemos com os redutores. Então agora a gente está ali no Instagram tirando dúvidas, mostrando como se aplica, mostrando algumas questões de lubrificação, de capacidade de carga, que o pessoal tem dúvidas e às vezes não chega até a gente. E assim também abre o leque dos nossos produtos para os nossos clientes. E quem é o principal cliente de vocês? Não é o consumidor final, né? O cara que está ali em casa, né? Fabricante de máquina. Fabricante de máquinas.
Eles fabricam geralmente quais máquinas? Quais são os setores que vocês mais vendem ou que eles mais acabam vendendo as máquinas prontas depois? Então, a gente tem alguns setores nichados, que é para a parte do agro, e tem a parte também de construção civil. E tem os fabricantes de esteiras, elevadores, correias, roscas transportadoras, pontes rolantes, todos utilizam redutores. E a gente também consegue fazer o dimensionamento da capacidade de carga dentro da empresa. Então, o cliente é um fabricante, às vezes ele não tem o conhecimento de determinar o redutor ideal, a gente pode ir na empresa, coletar os dados, ou o nosso vendedor coleta essas informações, a gente calcula dentro da empresa, aqui dentro, e envia para ele o redutor ideal. Certo. Vocês recomendariam os donos de fábrica que estão nos assistindo a botar a cara na internet, a começar a apresentar os produtos ali? E por quê? E eu quero essa pergunta das três, tá? Porque eu vi que vocês estão fortes na internet agora. Não, com certeza. Temos até aqui, talvez, a responsável ali, ó. Tá ali de olho em vocês. Ela Então, poderia aqui também dar um depoimento, depois né? ela vem. Então, a nossa grande virada de chave foi estar aparecendo nas redes sociais e foi com esse novo escritório de marketing que a gente está hoje, né? Então, ela que deu essa virada de chave de mostrar a fábrica mesmo, de vir no chão de fábrica, de andar ali no meio, de estar apresentando os produtos, falando essa parte técnica. E tá tendo uma repercussão gigante, assim, a gente não imaginava. Sério? Tem gente que a gente nem conversa, assim, comenta, nossa, já vi um videozinho no Instagram, já comecei a curtir, já sei como é que faz um redutor, onde é que vai. Que realmente é uma dúvida, né? O pessoal pergunta, o que é um redutor? E não, a maioria não sabe o que é, só quem lida com isso diariamente, né? Então, é um conselho bem interessante de se dar, assim, para estar aparecendo mesmo nas redes sociais e aparecer e mostrar mesmo. Você recomenda, então, né? Porque a indústria, geralmente as pessoas só conhecem ali o produto, né? E eles querem saber quem está por trás. Né? Então a gente tem que botar o rosto ali para saber que tem uma pessoa realmente. E vocês, recomendam? Tá sendo legal? Eu acho que no começo a gente acaba tendo mais receio de gravar um vídeo, mas aos poucos vai fluindo, né? Vai sendo mais natural. Mas eu acho importante, sim. O pessoal também tem elogiado bastante. Ah, que legal. Eu agora quero a tua opinião também, Joana. Tu recomenda? Tá legal? Não, Tá eu dando recomendo. resultado? No começo é mais difícil, né? Dar uma travada, mas agora já tá fluindo de forma mais natural. E a gente vai tirando dúvidas mesmo que as pessoas possuem, né? Certo. E pessoal, vocês, né, por toda a história, pelo meio, né, do negócio de vocês também, vocês representam aí uma mulherada, né? Esse empoderamento feminino. Vocês se enxergam dessa forma? Alguém já convidou vocês, além da gente, para, sei lá, podcasts, para reuniões? Mulheres já procuraram vocês? Tipo assim, olha, eu também gostaria de montar o meu negócio. Me conta um pouco sobre isso. Então, na verdade, a gente começou essa nova fase agora, né? Então, a gente está aí há 2, 3 anos na frente da empresa, né? Então, agora, esses últimos anos, a gente começou a vir mais dessas redes sociais e começou a abranger mais essa parte de estar contando mesmo a nossa história, do começo ao fim, de como é que foi. Ao fim não, né? Do começo de como é que foi, né? De como que está hoje, né? Mas realmente é uma história de inspirar e com certeza vão vir mais frutos disso também, né? Sim. E vocês se enxergam assim também? Não, acho que como a Sonara falou, agora sim que às vezes algumas amigas comentam, eu vi o teu vídeo lá, eu nem entendo, mas comecei a entender. Vem alguns feedbacks assim que a gente começa a entender que vai chegando nas pessoas e sempre toca em algum momento, né? Mas agora que a gente está percebendo isso. Que legal, gente. Olha só. Agora é uma pergunta bem séria que eu vou fazer para elas. Eu quero a opinião das três mesmo. Eu quero que vocês pensem de uma forma bem profunda, tá? Mas ao mesmo tempo respondam rápido, tá? Pensem, analisem e tem que soltar. É isso mesmo que eu quero de vocês. Gente, se a Pierini Redutores fosse um animal, que animal vocês iriam classificá-la? Eu acho que um tigre. É um leão. Um tigre? Calma, tigre, é uma por um leão. uma. Um tigre. Por que um tigre, gente? Porque a gente tem esse instinto de proteção bem grande, de nos proteger e o instinto de querer levar a empresa para frente, um animal mais dominador, assim. Não dominador, né? Não é a palavra certa. Mas Mas com mais Cuidar. presença. Forte, E forte. mas não vale tigre, tá, gente? Nem leão. Vocês Eu vão ter que acho um procurar. leão.
A questão da garra, eu pensei. A garra, sim. Porque eu acho que os nossos pais foram muito, eles trabalharam muito a vida toda. E eu acho que um dos princípios que eles passaram muito pra gente foi isso e a questão de não desistir. Então eu acho que a gente tem essa garra deles. E me veio na cabeça o leão. Um pouco remetendo a isso, a questão de garra. O tigre e o leão são parecidos. Olha só, gente. Nós temos o oceano, nós temos a terra e nós temos o ar. Vamos lá. Eu quero 3 animais, então, talvez até diferentes. Águia. Também, mesmo estilo. Por que águia? Por a mesma coisa? A mesma coisa. Qual é o instinto da águia? Proteção. 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 Águia é um caça. animal que eu adoro também. Uhum. Tá, pessoal, e do mar? Ali, o que vocês colocariam? Uma sardinha? Não, tubarão. Um tubarão? Tubarão não, né? Também. Ixi, a Joana tá pensando ali. Não, começou só a aparecer animal engraçado na minha cabeça. Predadores? Não. Gente, mas essa é a pergunta e ela faz total sentido. Realmente, o tubarão, a águia, tá aí o leão, enfim, né? O tigre, vocês falaram, né? Eles são caçadores, eles têm esse instinto. O empreendedor, ele é assim, né? Ele enxerga o que ninguém enxerga, como a águia, enxerga lá de cima. Ele é ágil, ele é rápido, ele caça o que ele quer, né? Então, o empreendedor, ele sai de uma gaiola, né? Não nada contra, mas a minha família, todos eles são CLT ainda, mas quando você é CLT é como se estivesse ali numa gaiola e o salário é como se fosse, né, o alpiste que o dono está ali colocando. E a gente decide sair dali. Só que tem 2 pontos, né? Quando você está na gaiola, você está protegido. O gato não te come, né? Só que quando você decide sair dali, você pode sim beber água em vários lugares, você pode sim se alimentar onde você deseja, voar ou correr no momento que você quiser, mas ali você está solto. E existem outros predadores, né? E é por isso que a gente quer estar livre, a gente quer ter essa liberdade, mas a gente sabe dos perigos, né? A gente investe sem ter segurança nenhuma que vai ter retorno, né? É um desafio diário. A gente dorme hoje e acorda amanhã com um problema diferente do que foi hoje. A gente está aqui conversando, a gente está aqui rindo, a gente está falando que os problemas foram minimizados. Vocês, 20 anos de empresa, eu tenho 16 anos de fábrica também, mas é um dia a dia de muito trabalho, né? Realmente, de muito suor. Eu tenho certeza que em vários momentos aqui vocês lembraram, como você acabou de citar, os nossos pais trabalharam tanto, era um sonho. Renato, não é o nome do teu pai? Renato e Soraya, da mãe. Isso. Então, assim, gente, eu abri a minha empresa. Então, quando eu olho para trás, tem muita coisa que eu tenho orgulho, enfim. Mas eu acho que para vocês é ainda maior, né? É uma responsabilidade muito maior. Porque foi o pai de vocês, foi a mãe, né? Eu não estou falando da responsabilidade dos colaboradores, dos próprios clientes. É assim mesmo, quando vocês olham ali para trás e falam, poxa, eu tenho que honrar aquilo ali que eles fundaram. É desse jeito? É. Então será que é por isso que vocês são essas leoas, esses tubarões, essas águias? Essa força? Mas é uma força que vem, que a gente não sabe de onde tira, né? Quando a gente começou ali, enfim. Mas é um orgulho pra gente hoje estar aqui, onde a gente está hoje, conquistando o mercado que a gente tem hoje, né? Por tudo que eles passaram também, né? E ter deixado construído a empresa, consolidado ela. E hoje a gente está aqui seguindo em frente, né? Nos mesmos planos. Tudo bem. Olha só, eu quero que vocês respondam para quem está lá do outro lado assistindo a gente, porque eles querem tirar insights. E nesses 20 anos dessa empresa, né, bem sucedida, se você tivesse que voltar para trás, eu quero uma resposta de cada uma de vocês. O que vocês não teriam feito? O que foi aquilo lá atrás que vocês fizeram? Poxa, eu acho que eu não teria feito aquilo dali. Vocês lembram de alguma coisa que não foi tão legal? Aquela porta que você abriu e falou, nossa, sabe? Talvez aquele líder que você contratou lá no passado, que ao invés de ajudar, atrapalhou. Aquele fornecedor, sabe? Tem um monte de coisa. Para um dono de fábrica, assim, qual foi aquela decisão que vocês tomaram e falou, poxa, eu errei ali, sabe? Não deveria ter feito. Ou melhor, né? Talvez aprendi, né? A gente aprende com os erros. Vocês lembram de alguma coisa? Para ajudar as pessoas que estão ali do outro lado, sabe? Talvez a não cometer. Tenho certeza que tem um dono de fábrica agora do outro lado, querendo tomar uma decisão
sabe? E talvez a palavra de vocês agora vai fazer com que eles não tomem aquela decisão errada. Ou talvez um conselho. Eu acho que empreender sempre vai ter desafio, sempre vai ter, nós já tivemos em todos os setores, né? E eu acho que o principal é identificar primeiro em qual setor que está esse desafio, né? Pode estar no financeiro, pode estar no RH, pode estar no comercial, pode estar na produção, nós já tivemos em todos. E é importante, como que vai chegar nessa solução? Então, muitas vezes a gente faz reuniões com as equipes e a gente não acha essa solução. E essa solução acaba vindo de contratar uma pessoa especializada nesse assunto para estar auxiliando a empresa nesse momento. Então, nós passamos também por vários momentos assim. Um desses foi em 2022, que a Sonara comentou ali, que a gente teve um fluxo de colaboradores muito grande e acabou movimentando muito a questão da fabricação, atraso, porque a gente contratava, estava na máquina, treinava, saía, e daí atrasava tudo. Então, era uma solução que a gente tinha que ter, né? E tanto na parte de fábrica como na parte de demonstrativo de resultado impactou muito essa parte. Então, no final de 2022 a gente chegou, não, nós vamos ter que ter uma solução para isso, né? Então, nós decidimos contratar uma pessoa responsável pelo RH, que fez treinamento com a equipe, que faz a parte de contratação. Então, esse é um exemplo da parte de RH, mas já tiveram casos na produção de questões de rotatividade, em todos os setores já tiveram, né? Acho que o importante é identificar e solucionar, criar ações para chegar no resultado final, né? Ou dentro da empresa ou com o auxílio de uma pessoa externa. Nossa, que sacada que você deu, tá? Eu concordo totalmente com ela, porque a gente fala bastante aqui, né, nos nossos podcasts, enfim, para os nossos mentorados, que as pessoas elas são muito importantes, né? E quando a gente se entende primeiro, depois de muita terapia, muita coisa, né, a gente começa a se entender, a gente entende que o ativo mais importante de uma empresa, de uma fábrica, são as pessoas. E se as pessoas são tão importantes, por que que a maioria dos donos de fábrica acabam negligenciando, né, isso daí? E olha o que vocês falaram, né? Eu fui lá e procurei um profissional para estar ajudando vocês. Sim. E eu acho que entre tu descobrir ali o que tem de desafio e achar a solução é um caminho longo. E às vezes o pessoal tem muita pressa em achar e às vezes acaba passando por cima do principal, vai para o outro e não resolve, né? Então às vezes demora, é um processo que demora e tu tem que ter às vezes o auxílio de alguém de fora também para acabar auxiliando, né? Perfeito. Olha o que você falou, financeiro, contábil, comercial, marketing, RH e por aí vai. A indústria ela é muito completa e muito complexa, né? E você disse assim, tem que ir mapeando para tentar descobrir aonde está o maior dos problemas, porque o problema tem em todos os setores, né? Não é assim? Como que vocês costumam? Eu sei que vocês estão aí morrendo de... Vocês falaram no começo, gente, cuidado com as perguntas, né? Mas como que vocês fazem no dia a dia para identificar esses problemas? Ou vocês olham para frente e antes de dar um movimento, né, um passo, vocês já avaliam tudo para ver se... pode dar algum problema lá na frente e já tentam resolver aqui atrás. Como é que é feito? Teve outra situação também que aconteceu que daí entrou para a questão mesmo de competitividade de mercado, né? Então hoje eu acho que o nosso mercado, assim como todos, ele é muito competitivo. Então nós entramos com a linha de importado, mas a gente também sentiu a necessidade de estar com um preço melhor nos nossos redutores, né? Uma competitividade maior. Então, entre vários ensaios de produção e tudo mais, o ano passado a gente decidiu trazer para a fábrica um software só para produção, que é para auxiliar mesmo a parte de planejamento de produção, a parte de coleta de dados para formação de custo, para distribuição nas máquinas. Então, foi outra necessidade que a gente viu diante do mercado mesmo, de competitividade. E daí a gente enxergou essa necessidade na parte de produção, para a gente conseguir formar um custo melhor, otimizar melhor a nossa fabricação, os nossos lotes, né, distribuição de máquina. Então, isso foi uma necessidade que a gente também sentiu. Tudo bem. Pessoal, há 2 semanas atrás eu visitei aqui a fábrica delas e conversei bastante, né? Ela falou sobre os produtos e elas comentaram que estão começando a trazer alguns produtos de fora do país, né? E foi nesse network, conversando com elas, eu nem sei se eu deveria abrir, por isso que eu não estou falando do país, enfim, né? Se vocês quiserem daqui a pouco abrir, né, por favor. Mas a partir dali ela me passou um contato e eu agora estou em contato, né, com essa pessoa para também trazer outros produtos para o meu canal de vendas. Esse podcast, ele foi criado justamente para isso, para a gente criar uma comunidade de donos de fábrica, para a gente trocar ideias e estar se fortalecendo. Então eu espero trazer produtos de fora, né, para estar
deixando a minha empresa muito mais saudável e também lucrativa e fazer com que eu consiga entregar a maior quantidade de produtos possível para estar satisfazendo o meu mercado. Vocês poderiam, né, se vocês acham que deve, que país que vocês estão procurando esses produtos e por que vocês estão? Porque assim como eu tive esse insight, que vai, né, ajudar a minha empresa, outros ali também podem ouvir vocês falando, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Nossa, sabe, será que isso realmente vai me ajudar? Está ajudando vocês? Foi difícil? Por que vocês pensaram em buscar esses produtos fora? Então, a necessidade foi a competitividade de mercado. A gente tem a linha de redutores especiais, que são produzidos em lotes, então é 100, 200, 300 redutores. E com isso a gente consegue ser mais competitivos, devido aos tempos de máquina. Porém, os nossos redutores de linha, eles estavam sendo produzidos em quantidades, um redutor desse tipo, outro do outro. Isso acabava elevando o custo deles e não estava mais sendo competitivo no mercado. Então, a gente começou essa busca por fornecedores. Tem em diversos países, a gente encontrou esse, a gente trouxe os redutores aqui para a empresa. Fizemos por mais de um ano testes de qualidade nele, em vários modelos, testes de carga, testes de materiais, todos os testes possíveis. Assim que eles foram aprovados no padrão do nosso redutor, daí a gente deu um ok para fazer a primeira importação. Então nós fomos bem cautelosos. E por que isso? Porque o nosso redutor ele é sinônimo de qualidade. Tem redutores nossos que estão há 10, 15 anos em campo e eles não estragam. Então a gente não pode colocar um produto extremamente substituível em campo e acabar prejudicando o nosso nome Pierini Redutores. Então, após todos esses testes, a gente concluiu que a qualidade dos redutores é boa, tão bom quanto os nossos, e a gente começou essa importação. Então, para quem quer começar a trabalhar com importação, eu acho que o principal é entender o produto. Não adianta tu vir com uma ideia de um produto que tu não faz ideia do que ele faz, ou tu não conhece os problemas que ele pode dar, e isso pode acabar tendo uma dor de cabeça enorme. Então, nós entendemos muito de redutor. Redutor é a nossa casa, a nossa vida. Então, pra gente, foi fácil testar eles, porque a gente sabia onde eles poderiam falhar. A gente não pode trazer 100, 200, 300 redutores, colocar eles em campo e eles quebrarem em um ano. Seria um prejuízo enorme. Então, tem que entender o que tu tá fazendo, tem que conhecer o mercado, já existe muita gente importando, então tem que ver se tu tem capacidade de ser competitivo, né, no mercado de hoje. Tem esses pontos que eles têm que ser avaliados. Entendi. Então a recomendação que você dá é que sim, é possível, né? Tem bons fornecedores fora, só que tem que avaliar muito bem quem são esses fornecedores e testar antes, trazer o produto. Mas me conta, quem que avalia esses produtos? Então, quem faz toda a parte de teste sou eu. Eu faço parte de teste de carga, com o auxílio ali do Eduardo na fábrica do Samarone. Eles me auxiliam na parte de montagem de equipamentos e a gente vai testando. Mas eles são minha responsabilidade, esses testes. Tudo bem, pessoal? Gente, nós estamos chegando aqui ao fim, tá, desse podcast maravilhoso, com tantas sacadas e tantos insights. Mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os donos de fábrica, sabe? O que vocês iriam falar para eles? Enfim, cada um de vocês, é o que vem do coração. Se for assim, gente, sei lá, acreditem na empresa de vocês, não desistam, pode ser isso, tá? Mas cada um, gente, está passando por um momento, né? Por mais que vocês estão aqui dentro da empresa, vocês têm idades diferentes, né? Estão passando por momentos diferentes, distintos. E nesses 20 anos de empresa, muitos momentos vocês precisaram de uma fala, de uma palavra, de um apoio, né? De, enfim, talvez um mentor, né, do lado. O que vocês falariam para aquele dono de fábrica que está lá agora, ouvindo a nossa história, que às vezes está pensando em desistir, às vezes está pensando em fechar a empresa, às vezes, sei lá, perdeu um ente querido da família, sabe? Enfim, porque eu escuto isso todo dia, tá, gente? Não é brincadeira. Um podcast meu já fez, no mínimo, umas 3 fábricas não fechar. Eles assistem o podcast. A semana passada eu ouvi o terceiro, que ela ligou para mim e disse: eu não vou deixar o meu marido fechar a empresa. Tu tem uma história de superação, a tua história é muito linda, eu vou lá mergulhar junto com ele e eu não vou deixar essa empresa fechar. Então, gente, por favor, não perca essa oportunidade. Vocês talvez estão salvando, né, uma fábrica, um irmão nosso que está fechando, às vezes está passando por um momento difícil. Quem nunca, né? Nesses 20 anos, vocês já passaram por alguns, né? Seja ele da política, da economia nacional ou mundial, né? Todo mundo passa. Para aqueles que estão agora lá em casa, lá na casa deles, o que é que vocês deixariam de mensagem? Eu acho que sempre vão ter momentos difíceis e às vezes
eles são um pouco longos, né? Nós já passamos por vários, né? Desde a perda do nosso pai, acho que foi muito difícil ali, principalmente para minha mãe e para a Nara, que estavam à frente da empresa, mas elas não desistiram, né? Elas ergueram a cabeça e tocaram a empresa, mesmo sem conhecimento técnico, mesmo sem conhecer a parte de fabricação, sem a parte de venda, sem nada. Elas ergueram e foram. E existem esses momentos difíceis, mas os momentos gratificantes são muito melhores, né? A gente tem muito orgulho da nossa história. Então eu acho que existem, né, esses momentos, mas passa. Uma hora passa e a gente acaba tendo a recompensa, né, de todo o trabalho. Ah, que legal, adorei, gente. Gente, agora eu quero das duas, não pode ser a mesma coisa, tá? Então, acho que um conselho importante também é estar sempre atrás de conhecimento, porque tem muita coisa para gerenciar dentro de uma fábrica e a gente não sabe tudo. Então tem que saber o momento de falar, não, eu preciso de uma assessoria, eu preciso de alguém que tenha mais conhecimento do que eu nessa área, para destravar alguns setores. Isso a gente já fez em todos os setores da empresa, a gente já fez na engenharia, na produção, RH. Já tivemos todos os tipos de assessoria possíveis, porque a gente realmente não sabe. Eu sou engenheira mecânica, eu não entendo de pessoas. Daí, com uma assessoria, a gente vai chegando no equilíbrio. A gente vai se delineando. E outro fator muito importante que faz a gente ter esse lema na empresa foi o tema que o nosso pai, que Renato, criou, que movimentar o presente é a força do futuro. E por que isso? Porque o redutor, ele tem a ver com movimento. Então, tu gera o movimento do motor no sem fim, isso gera uma força no eixo de saída. Isso vai movimentar o equipamento. Então, movimentando aquele presente, tu gera uma força no futuro. Isso também se aplica à vida da gente. Porque se a mãe lá atrás e a Sonara, elas tivessem parado, elas não tivessem se movimentado, a gente não teria a força que a gente tem hoje. Então, o importante é sempre estar em movimento. Que legal. Então, gente, ó, uma dica valiosa aqui, tá saindo coisa legal, viu? Tá saindo, viu? É só saber perguntar direitinho, gente. Buscar conhecimento, não é isso, Joana? E se movimentar, não parar, né? Eu vejo que vocês estão sempre buscando conhecimento. Agora é contigo. Então, para fechar. Olha para aquela câmera ali, no olho da pessoa. É só você lembrar tudo que você passou, a tua história linda com a tua mãe, sabe, o teu pai, o acompanhamento, enfim, tá? Sim. Mas é um resumo do que as meninas falaram, né? Então, realmente empreender não é fácil. Existem muitos obstáculos, mais do que a gente imagina, né? E essa parte de estar buscando conhecimento, de estar sempre à frente, de estar ali, né? Com um consultor, não entendo de representante, vou puxar alguém para me auxiliar com representação, que eu não tenho esse conhecimento. E assim a gente vai unindo forças, né? E seguindo em frente. Eu acho que esse é um conselho que a gente tem que manter, porque empreender não é fácil, nunca vai ser. Pode estar aqui hoje, daqui 5 anos, passar por outra dificuldade que a gente também não vai saber qual é, mas a gente vai estar caminhando para entender como é que vai chegar lá. Então eu acho que esse é o resumo que elas passaram, realmente isso, não tem, estar sempre se desafiando, sempre inovando também, sempre estando à frente. E não desistir, né? Não desistir, porque o desistir não estava no nosso vocabulário. Então, a gente realmente não desistiu e vai continuar aí com muitos anos com essa parte de redutor, com esse novo direcionamento nosso, que é focar bem na parte de projetos especiais, né? Então, a gente está realmente mudando a cara agora. Que legal, gente. Pessoal, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bom. Eu sempre acabo tirando muitos insights dessas conversas e eu tenho certeza que quem está lá também está tirando várias sacadas, já vai começar a aplicar amanhã mesmo, tá? Muito obrigado mesmo, tá, gente? Obrigada. E pessoal, estamos acabando aqui esse primeiro episódio da 3ª temporada, tá? Do Fabricast. Se vocês conhecem algum dono de fábrica que está passando por dificuldade e precisa ouvir isso que você acabou de assistir, manda esse link para ele. Fiquem todos com Deus e até a próxima.